3. Pessoal do 9º ano, tudo bom? Matéria nova, tá? Era Vargas ou Getúlio Vargas, tá? Como você melhor preferir. Bom, vamos lá. Lembrando, gente, vamos sempre lembrar, eu sempre lembro isso de sala de aula, é o seguinte, a gente acabou de sair de Segunda Guerra Mundial, tá? E viemos para Getúlio Vargas. Não entendam como se a matéria fosse algo linear, ou seja, Segunda Guerra está aqui, Getúlio Vargas está aqui, aí Juscelino Kubitschek vem... Não, tá? Tem muitas coisas na história que a gente estuda que é no mesmo tempo. A Segunda Guerra estava acontecendo lá na Europa e Getúlio Vargas estava tomando poder aqui no Brasil, tá? Porque não tem como se estudar as duas coisas ao mesmo tempo. Então estudamos primeiro a Segunda Guerra lá, a primeira e a segunda, e agora viemos para o Brasil. Vocês lembram que esse ano vocês estudaram comigo, em sala de aula, a República Velha do Brasil, tá? A República foi proclamada em 1889 e com ela veio a famosa República, primeiro, né? A República da Espada, onde os militares tinham poder, e depois veio a República Oligárquica, que quem mandava eram os grandes produtores de café do Brasil, tá? As oligarquias cafeeiras. Então, aí surgiu uma política chamada Política do Café com Leite. Isso lá por volta de 1900, tá? O que era a Política do Café com Leite que vocês estão cansados de estudar comigo? Um presidente do Brasil, grande cafeicultor, grande produtor de café de São Paulo, era presidente, tá? Durante seus 4 mandatos ele permanecia fomentando, fortalecendo a política dos governadores, ou seja, dando tudo que os governadores quisessem, e os governadores, em contrapartida, ficavam fechando acordo e promessas com os coronéis. Depois de 4 anos, ele indicava um governador de Minas Gerais, que geralmente era um produtor de leite e café, ou só leite, tá? E todos os coronéis, tá, daquela política, fazia com que o pessoal votasse obrigado, ou seja, o voto de cabresto naquele presidente, naquele candidato que estava sendo indicado pelo paulista. E aí quem ganhava era o mineiro. O mineiro fazia a mesma coisa, ficava 4 anos depois, indicava alguém de São Paulo, tá? Junto com a política dos governadores e o coronelismo, tá? Dessa forma ficou praticamente uns 30 anos, tá, em vigor essa política do café com leite. Agora vamos lá para 1930, tá? Que teve uma revolução, que foi o seguinte. Getúlio Vargas era o governador do Rio Grande do Sul, tá? E Antônio Carlos era o governador de Minas Gerais. O presidente atual chamava-se Washington Luiz, que era paulista. De acordo com a política do café com leite, o Washington Luiz deveria indicar quem para presidente? Um mineiro, que era o Antônio Carlos, que estava na vez. Antônio Carlos era o governador de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz, ele não fez isso. Ele, tentando ajudar e beneficiar os cafeicultores, assim como ele também era, de São Paulo, indicou um paulista, quebrando assim a política, o acordo da famosa política do café com leite. Ele indicou quem? Júlio Prestes, tá? Que era paulista também. O governador de Minas Gerais ficou extremamente insatisfeito com essa atitude do presidente Washington Luiz e se uniu a Getúlio Vargas, que foi candidato a presidente também, contra Júlio Prestes, só que Getúlio era o governador do Rio Grande do Sul, que juntou uma aliança liberal com o seu vice, que era o governador da Paraíba, João Pessoa, que é o nome da capital do estado hoje. Então a aliança liberal ficou os governadores do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, tá? Getúlio Vargas, Antônio Carlos e João Pessoa, contra o candidato indicado por Washington Luiz, que era Júlio Prestes. Resultado das eleições. Desculpa. Júlio Prestes, o candidato paulista, ganha as eleições. Só que Getúlio já tinha fechado vários acordos com as Forças Armadas. E aí que vem o famoso
golpe de 1930 ou revolução de 1930, assim como bem entender, tá? Eu prefiro chamar de golpe, tá? Porque revolução, nós sabemos que é quando muda uma estrutura. A parte dominada passa a ser a dominante, tá? Não teve isso. Na verdade, a dominada continua sendo a dominada. Houve um golpe de poder, uma mudança de poder imposta à força. Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, tomou o poder, não deixou Júlio Prestes assumir o cargo, prenderam o presidente Washington Luiz, exilaram ele, ficou preso no Forte de Copacabana, depois foi exilado para fora do Brasil, e Getúlio foi colocado no poder. Isso em 1930. E aí começa a nossa famosa Era Vargas, que foi de 1930 até 1945, tá? Eu vou gravar um outro vídeo agora para falar somente desse período de 15 anos de Getúlio Vargas, tá bom?